pagamento à Igreja Católica, o dízimo, chamado tostão de Pedro. Havia também a taxa de justiça, quando o servo pedia algum julgamento do senhor feudal, porque um servo brigou com seu vizinho por uma galinha, por um porco, enfim. Quando o servo queria um julgamento do senhor feudal, ele pagava a taxa de justiça. Quando o servo se casava com uma serva, com uma camponesa de outro feudo, ele pagava uma taxa de casamento para trazer essa serva do outro feudo para o seu feudo. Taxa de casamento, taxa para tudo. 90% do que o pobre servo produzia ia para as mãos do senhor feudal. Por isso ele passava fome, por isso ele vivia na miséria material. Bem, se entre o servo e o nobre havia o contrato de servidão, que nós já vimos, né, de exploração, entre um nobre e outro também havia um contrato. Havia o contrato de suzerania e vassalagem. Vamos lá. Suzerano. Suzerano era quem? Era um nobre que dava a outro nobre um feudo, um presente, que poderia ser ouro, gado, o direito de cobrar pedágio em uma estrada, em uma ponte do seu feudo, ou mesmo um pedaço do seu feudo, uma terra. Terra, gado, ouro, prata, joias, dinheiro, direito de cobrar pedágio em uma ponte ou estrada. E o vassalo? Se o suzerano é quem dá o feudo, o vassalo é quem recebe o feudo. Ora, é dando que se recebe. Se o suzerano dá o feudo, o vassalo dá o que em troca? O vassalo promete a sua proteção. O vassalo se ajoelha na cerimônia de enfeudação, de entrega do feudo. O vassalo se ajoelha. O senhor feudal, o suzerano, está sentado na sua cadeira, no seu trono, vamos dizer assim. O vassalo coloca as mãos sobre as mãos do suzerano e promete fidelidade a ele. Eu te ajudarei militarmente, darei minha vida por vós, por você. Eu prometo dar a vida dos meus filhos e netos por você. Prometo colocar as minhas armas à sua disposição. Prometo dar-lhe conselhos, dar-lhe dinheiro quando for necessário. E o senhor mantém a sua promessa de me dar o feudo, de manter o feudo que me deu e também de me dar proteção. Um protege o outro. E o suzerano dá a terra, o feudo, né, ou ouro, prata, enfim, e o vassalo promete a ajuda militar, conselhos, ajuda também financeira, muitas vezes. Era uma troca de poder. Essa cerimônia de enfeudação era chamada de homenagem também. Depois que o vassalo ajoelhado jurava fidelidade sobre as mãos do suzerano, o vassalo jurava também fidelidade ao suzerano com as mãos sobre a Bíblia. Então havia a investidura. O suzerano entregava ao vassalo um símbolo do feudo que estava dando, que poderia ser um cetro, um anel, um estandarte, ou seja, uma bandeira, um ramo de alguma vegetação, um símbolo daquele feudo que estava sendo entregue. Por fim, havia uma conjunção carnal, uma união de corpos, um selinho, um beijinho labial. Por isso que o beijinho labial é chamado de selinho. Vassalo e suzerano se beijavam labialmente para selar esse acordo diante de testemunhas. Por isso a política medieval era descentralizada. Isso quer dizer o quê? O rei da França, por exemplo, ele era suzerano de 10 vassalos. Mas o vassalo número 9 entregou 15 feudos, 15 presentes. Então, o vassalo número 9, ele é suzerano de outros 15 vassalos. Quem é mais forte? O vassalo 9 do rei ou o próprio rei? Ora, o vassalo 9, porque o rei tem 10 vassalos que são fiéis militarmente a ele, que apoiam ele em guerra, mas o vassalo número 9 tem 15 vassalos. Ele é suzerano de 15 vassalos que o apoiariam numa guerra contra o próprio rei. Tá? Bem, política descentralizada, não havia alguém que comandasse um reino inteiro na Idade Média. Cada nobre comandava o seu feudo, tá? Cada nobre comandava o seu grupo de vassalos. Tá? Bem, o feudo então era uma unidade político-jurídica, outra expressão difícil, mas fácil de entender. Olha só, unidade político-jurídica. Quem mandava no feudo? Isso é política, mandar, comandar, fazer as leis. Era o senhor feudal. Ele era o juiz, ele era o cobrador de impostos,
ele era o sujeito que julgava se alguém tinha que ser punido com a forca ou expulso do feudo. Ele era todo o poder dentro do feudo. Bem, para encerrar a nossa aula, essa fidelidade militar entre suzerano e vassalo veio do comitatus, que era uma tradição entre os bárbaros, os povos germânicos do norte da Europa que destruíram o Império Romano e criaram a Idade Média, por assim dizer. Vamos vê-los na próxima videoaula. Bem, o que era o comitatus? Os bárbaros viviam em famílias que se uniam em clãs. O filho de uma família se casava com a filha de outra família. Por laços de casamento, de parentesco, uma família se juntava a outra e formava um clã. Esses clãs tinham chefes. Esses chefes de clã, eles se uniam a outros chefes de clã e formavam uma tribo. Vários clãs, uma tribo. Bem, quando uma tribo bárbara conquistava terras, o chefe dessa tribo distribuía terras aos chefes de clãs. Vamos lá. Comitatus era a fidelidade militar dos chefes de clãs aos chefes de tribo. E o beneficium? O beneficium eram as terras que os chefes de tribo davam aos chefes de clã. Tá? Daí, do beneficium e do comitatus, veio a tradição da suzerania e vassalagem. Do suzerano que dá uma terra, um feudo ao vassalo, exigindo fidelidade militar. Bom, a ideia do senhor feudal fazer o que ele quiser, as leis que ele quiser dentro do feudo, vem de uma tradição bárbara também, o direito consuetudinário. Entre os bárbaros germânicos, o direito não estava escrito, mas ele era uma tradição oral, passava de pai para filho. Por que eu obedeço a essa lei? Porque ela não está escrita, mas ela foi falada, ela é respeitada, a tradição diz isso, tá? Então, dentro do feudo, o senhor feudal dizia, isso é lei, eu mando, eu quero que assim seja, porque o meu pai fazia, porque o meu avô fazia, meu bisavô fazia. Direito consuetudinário. O nobre, dentro do feudo, manda sem uma lei escrita. Ele é a lei, ele faz a lei, respeitando a tradição da família dele. E o contrato de servidão? Veio de onde? Veio de uma tradição romana, tá? Ali pelo século 3, ali pelos séculos 3, 4 e 5, anos 200, 300, 400, os romanos fizeram o colonato. Ou seja, dentro das vilas, das grandes fazendas romanas, o sujeito sem terra, ex-escravo, ex-plebeu, ex-cliente, vamos ver isso depois, ele prometia ao patrício dar trabalho, metade do que produzia, mais da metade do que produzia, em troca do patrício emprestar a terra e protegê-lo. É a mesma relação do senhor feudal com o servo. Isso em Roma era chamado de colonato, dentro da vila de uma grande propriedade rural, e é isso que deu origem ao contrato de servidão. Um servo que promete trabalho, dar parte da sua produção, no caso 90%, ao senhor feudal que empresta a terra e o protege. Bem, 42 minutos praticamente. Eu vou encerrando aqui essa videoaula sobre política, economia, sociedade e cultura na Idade Média. Até a próxima, muito obrigado.